lá então, meu povo, falar sobre os elementos essenciais para construir uma introdução perfeita ou algo muito próximo disso. Esse tipo de introdução, ela independe do concurso que você vai fazer. Se você vai fazer Enem, se você vai fazer concurso público, se você vai fazer concurso para professor, vestibular, o que for. Esse é o tipo de introdução que a gente costuma ver sendo apresentado com muita frequência dentro dos concursos, dentro dos vestibulares, por candidatos que alcançam nota máxima nessas avaliações, ou bem próximo dessas notas máximas. Mas antes da gente continuar, eu já vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no meu canal, gente, por favor. Eu nem deveria estar falando sobre isso, mas se inscreve, ativa o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos lá, vamos entender primeiro qual é a função da introdução no nosso texto dissertativo argumentativo. Quando a gente fala de introdução, a gente está falando daquela parte do texto que é responsável por apresentar ideias. A sua introdução, ela é responsável por apresentar o seu texto. Introduzir o texto, dizer isso, né, seria até um pouco óbvio. Para que serve a introdução? Para introduzir o texto. Mas o que é essa ideia de introduzir o texto? É você fazer apresentações que são muito importantes para o entendimento desse texto de modo geral. Quais são essas apresentações que você precisa trazer dentro da sua introdução? Então, vamos aqui entender como que funciona a dinâmica de um parágrafo de introdução. Quando a gente fala de introdução, a gente tem aqui o nosso parágrafo inicial. Entendendo que a gente esteja falando de uma redação com dois argumentos, então a gente vai ter ali um parágrafo de introdução, eu vou ter um parágrafo de desenvolvimento, um parágrafo de desenvolvimento 2, e eu vou ter aqui, por fim, uma conclusão. Eu coloquei o parágrafo de introdução como maior porque é nele que a gente vai dar foco agora. Mas ele não é o maior parágrafo da sua redação. Quando a gente fala de introdução, a gente está falando num parágrafo que tenha de 5 a 6 linhas. Então, considerando ali textos que tenham entre 25 e 30 linhas como mínimo, a gente vai ter um parágrafo de 5 a 6 linhas. Ele não vai ser o maior parágrafo dentro do seu texto. E aí, vamos lá. Qual é o primeiro ponto que eu tenho que pensar na minha introdução? A introdução ela vai funcionar como se fosse uma espécie de quebra-cabeça, na qual eu dou informações iniciais para o meu leitor para que ele consiga compreender do que se trata. Eu tenho que situar o meu leitor sobre o que vai ser trabalhado ali dentro. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu me deparo com o início do meu texto é contextualizar. É muito importante que eu situe, vou botar aqui, contextualizar, situar. É muito importante que eu situe o meu leitor a respeito do grande tema que vai ser trabalhado. Muitas vezes o candidato ele tem um pensamento que é assim: ah, mas a banca sabe qual é o tema. Ah, mas é óbvio, não vai ficar repetitivo se eu deixar claro logo no início do meu texto qual é o assunto que vai ser trabalhado ali. E aí a pergunta que eu faço é: repetitivo com base no quê? Você tem que ter em mente o seguinte: o seu texto ele tem início, meio e fim. E o início dele é aqui. Esse é o início do seu texto. O fim dele é aqui. Então, você não pode se basear, por exemplo, no texto de apoio. Como assim eu não posso me basear no texto de apoio? A sua redação, ela é um instrumento independente. Ela é independente de qualquer informação externa. A sua redação é independente de qualquer informação externa. Muitos candidatos começam a redação como se ela fosse uma continuação da proposta de redação, como se ela fosse uma continuação do texto de apoio. Então, um erro muito comum é começar a redação assim. É muito importante debater essa temática. Aí eu vou lá e me deparo com a seguinte frase, vou até colocar aqui embaixo. É muito importante debater essa
temática? A primeira pergunta que eu faço quando eu me deparo com um texto que começa escrito dessa forma, eu me pergunto: que temática? Se o texto está começando agora. Que temática? Eu só sei qual é o tema que está sendo trabalhado no seu texto se você deixar isso claro no seu texto. Você precisa deixar explícito no seu texto qual é a temática. Você não pode fazer uma referência externa ao seu texto. Você tem que ter em mente o seguinte, quando você for escrever sua redação, sempre o seguinte: a pessoa que está tendo contato com a minha redação, ela começa a conhecer o meu texto a partir da minha primeira palavra. Tudo que for externo a isso, a pessoa não conhece. A pessoa não sabe qual é o tema que vai ser trabalhado. A pessoa não sabe quais são os textos de apoio. A pessoa não sabe qual é a proposta de redação. A pessoa que está lendo o meu texto, ela não sabe nada. Você tem que pensar que a banca da sua redação, ela não sabe nada sobre o tema, sobre o texto, o que está sendo proposto, sobre o que vai ser escrito. Ela não sabe nada. Sabe o que ela sabe? O que você colocou no seu texto a partir da sua primeira palavra. Uma boa redação, um texto bem escrito, é aquele texto que dá todas as informações necessárias para a pessoa entender o texto. As informações necessárias para entender o seu texto, ela tem que estar dentro do seu texto, ela não tem que estar externa ao seu texto. Então, você sempre tem que ter em mente o seguinte: a pessoa que está lendo a minha redação, ela tem contato com o que eu estou escrevendo a partir da minha primeira palavra. Então, se eu tenho que situar o meu leitor, eu tenho que deixar claro para ele o quê? Qual é o assunto do meu texto. Quando eu comecei essa redação, quando eu comecei essa aula, eu já comecei essa aula falando o quê? Vamos falar de redação. Então, eu já situei vocês. Eu estou deixando claro qual é o assunto que vai ser trabalhado nessa aula. A gente precisa de informações para como se a gente estivesse organizando a nossa caixinha do conhecimento. Pensa que dentro do seu cérebro tem uma caixinha do conhecimento. Nessa caixinha do conhecimento, basicamente, quando você começa o seu texto, por exemplo, citou a Constituição Federal. Segundo a Constituição Federal de 1988, meio ambiente equilibrado é um direito de todos. Tá. Quando eu leio essa primeira frase, é como se eu, dentro do meu cérebro, fosse lá na minha caixinha mental do meio ambiente e preparasse ela. Vamos ter informações sobre meio ambiente. Organizei a minha caixinha mental. É meio ambiente que eu vou buscar aqui. E o seu texto ele é coerente à medida que você começa falando sobre meio ambiente, você aprofunda meio ambiente, você conclui falando de meio ambiente. O seu texto ele tem que ser sobre meio ambiente se você começa falando de meio ambiente. Só que você tem que ter em mente o seguinte: você tem que começar falando sobre o que o seu texto vai falar. Você pode começar por meio de uma citação, você pode começar da maneira que você quiser, você pode começar por meio de uma declaração inicial, que é quando você não se apoia em nenhum conceito propagado por algum pensador, seja ele filósofo, sociólogo, político, enfim. Você não se apoia em nenhum conceito estabelecido por outra pessoa, mas você faz uma constatação sobre esse tema. Você pode começar assim. Você pode começar por meio de uma citação. Você pode começar citando um livro, citando um filme, citando uma série, citando um pensador. Você pode começar do jeito que você quiser. O que você tem que ter em mente? Preciso começar o meu texto falando sobre o que esse texto vai falar. Eu tenho que deixar claro. É como se você pegasse na mão de uma criança e conduzisse ela por todo o beabá do seu texto. Então, primeira coisa que você faz, você situa o seu leitor. Você fala sobre o que esse texto vai falar. De modo macro, de modo geral, amplo, abrangente. Quando eu digo o seguinte, segundo a Constituição Federal de 1988, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu só falei que meu texto vai falar sobre meio ambiente. Eu não estou trazendo qual é o problema específico que ele vai trabalhar. Eu estou preparando o meu território para falar, olha, esse texto aqui é sobre meio ambiente. Uma vez que eu preparo esse território e eu deixo claro que eu vou falar sobre meio ambiente, vem a segunda parte da minha introdução, que é a minha problematização. Quando eu problematizo, eu faço uma segunda apresentação. Qual é a minha segunda apresentação? A apresentação do tema específico.
Qual é o tema que a minha banca está trazendo? Qual é o ponto específico relacionado ao meio ambiente que eu tenho que trabalhar? Ah, eu vou falar sobre desastres ambientais. Então, se eu já disse que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, eu posso dizer o seguinte: entretanto, não é o que se observa na prática, uma vez que a poluição do meio ambiente tem ocasionado diversos desastres naturais. Trouxe o meu tema específico. Então, aqui eu vou situar o tema geral. É como se eu estivesse situando o meu eixo. E aqui eu vou situar o meu tema específico. Aqui eu vou trazer qual é a proposta que essa banca está trazendo. Então, aqui eu vou situar o tema específico. Está acompanhando? Situei o tema geral. Sobre o que essa redação vai falar? Preparei meu terreno, caixinha mental do meio ambiente. O que dentro de meio ambiente eu vou falar? Ah, eu vou falar de desastres naturais. É quase como se eu fosse ajudando o meu leitor, conduzindo o meu leitor para ele ir buscando dentro da mente dele quais são os conhecimentos que ele tem sobre aquele assunto. Então, primeiro eu falo assim, olha, vai lá na caixinha do meio ambiente que a gente vai falar sobre isso. Achou a caixinha do meio ambiente? A gente vai trazer um problema específico dentro dessa caixinha. Qual é o problema específico? Desastres naturais. E aí, por fim, eu vou apresentar o quê? Possíveis causas ou possíveis consequências da existência desse problema. Geralmente, o que eu percebo é que os candidatos que têm nota máxima, inclusive eu já fui nota máxima numa redação de concurso, e o caminho que geralmente as pessoas seguem é o caminho das causas. O que está gerando essa situação? Então, quando eu entro na parte final da minha introdução, eu venho com a minha tese. A minha tese é o momento em que eu vou apresentar o meu primeiro argumento e o meu segundo argumento. O que a gente tem que ter em mente, retornando para o início da aula? Introdução é o momento em que você apresenta. Então, isso significa que você não vai se aprofundar em argumento nenhum dentro dessa introdução. Você só vai apresentar. E aí, o que você pode dizer? Dentre as causas desse problema, destacam-se argumento 1, argumento 2. Ou seja, dentre tudo que gera essa situação, e aí eu estou na caixinha mental do meio ambiente. Dentro da caixinha mental do meio ambiente, eu peguei ali desastres naturais. O que gera esses desastres naturais? Vou trazer meus dois argumentos. Dentre as causas desse problema, ou, caramba, se a gente não resolver a questão dos desastres naturais, o que pode acontecer? Consequências. Dentre as consequências desse problema, destacam-se argumento 1, argumento 2. Então, assim, aqui não é o momento de eu me aprofundar, de eu argumentar. Toda vez que eu vejo que tem aluno argumentando, aprofundando na introdução, eu falo, você está perdendo a noção da tipologia textual, da estrutura da tipologia textual. Texto dissertativo argumentativo, composto por introdução, desenvolvimento 1, 2, um possível desenvolvimento 3, depende da quantidade de argumento que você trouxer. E uma conclusão, não pode ter argumentação dentro da introdução, porque a introdução não é lugar para você argumentar. Onde você argumenta? Nos seus desenvolvimentos, que não é tópico do vídeo de hoje. Você vai argumentar no desenvolvimento. Na introdução, você vai fazer o quê? Apresentar. Você apresenta o seu primeiro e o seu segundo argumento. Ponto. Então, quando a gente pensa numa estrutura de introdução perfeita, introdução que atende a todos os requisitos que uma banca procura dentro da sua redação, a gente está falando de uma redação que começa dando todas as informações necessárias para o seu leitor entender o seu texto. É basicamente o seguinte, você escreveu sua redação, quer saber se ela está boa? Dá na mão de alguém que não tem conhecimento nenhum sobre o assunto. Ela tem que chegar sem conhecimento, ela tem que entender sobre o que você está falando, ela tem que entender que existe um problema geral ali, ela tem que entender que existem dois argumentos, você vai esmiuçar esses dois argumentos e no final você vai puxar para uma conclusão, seja ela por intervenção, seja ela por síntese. Mas foco na introdução. Quando a gente fala de introdução, você só vai apresentar. Então, você apresenta o tema geral, você apresenta o tema específico e você apresenta os dois argumentos e você apresenta os dois argumentos que você vai trabalhar ao longo desse texto. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo ele ficou um pouco mais curto, mas a ideia era justamente essa, era trazer a questão da introdução para dentro do seu texto, né? Como construir essa introdução que atende a todos os requisitos que uma banca espera
ver dentro do seu texto. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Ah, e não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal e comentar se você gostou, se você não gostou do vídeo, qual tipo de conteúdo você quer ver aqui. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.